Moro, Dirceu, Odebrecht e 3 decisões da justiça. São justas ou injustas? Vamos ver juntos aqui. Justiça boa, com alguma frequência, é aquela que decide segundo o gosto do opinador ou, eventualmente, o seu interesse. O bolsonarismo levou o poder judiciário para o banco dos réus, no tribunal das redes sociais, e alguns desses juízes, entre aspas, chegaram ao Congresso Nacional. Para esses valentes, o justo é tudo aquilo que é útil aos seus desígnios, ou então se está diante da obra do inimigo. Esta segunda, convenham, deu motivos de sobra para que se exercitasse tal primarismo. Vamos ver. O TSE recusou por unanimidade o recurso do PL e do PT contra a absolvição do senador Sérgio Moro, do União Brasil, que havia sido absolvido pelo TRE do Paraná, numa ação por abuso de poder econômico na disputa pelo Senado. Os ministros Ramos Tavares, Carmen Lúcia Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti e Alexandre de Moraes seguiram o voto do relator Floriano de Azevedo Marques, para quem inexistiam provas irrefutáveis de que aquele crime eleitoral tenha sido cometido, ainda que fazendo restrições ao comportamento do então pré-candidato. Também Carmen Lúcia considerou que o agora senador não foi exemplo de conduta ética. Azevedo Marques, note-se, deu ao menos 2 puxões de orelha em Moro. É fato que os dispêndios de quantias vultuosas do fundo partidário com a empresa de quem viria a ser candidato, no caso da suplência ou da chapa, causam bastante estranheza. Bem verdade também que tais gastos se mostram censuráveis até sobre um prisma ético, mormente por candidatos que impunham a bandeira da luta contra o desvio, o locupletamento e a corrupção. Para lembrar a pré-campanha do senador, ou o nome que tenha o que fez, contratou o escritório de advocacia do seu amigão Luiz Felipe Cunha pelo valor de R$1 milhão. Esse mesmo Cunha se tornou depois o seu suplente. E por que o relator votou contra o recurso e pôs em favor de Moro? Ele explicou. Para caracterizar uma conduta fraudulenta ou desvio de finalidade, atos a atrair as severas sanções de cassação de mandato e inelegibilidade, é preciso mais do que um estranhamento, indícios ou suspeita ou mesmo convicção de que houve corrupção, caixa 2 ou lavagem de capitais. É preciso haver uma prova e uma prova robusta. Parecia e é uma lição ao ex-demiurgo da Lava Jato. E você, Reinaldo, acha que houve abuso? Quando considera o encadeamento dos fatos e o modo como o Moro articulou a entrada da pré-campanha eleitoral à presidência, a sua saída e a decisão de disputar o Senado, o abuso me parece óbvio, bem como a falta de isonomia com os seus contentores. Aí eu concordo com o Reinaldo, mas admito que é preciso que a lei deixe claro, afinal de contas, que diabo vem a ser essa pré-campanha. Também os contornos do abuso de poder econômico não são, assim, tão definidos. Contavam a favor de Moro um placar de 5-2 contra a cassação do TRE e o parecer também contrário do vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa. A propósito, cumpre lembrar que o mesmo Espinosa se manifestou em favor da condenação do senador Jorge Seife, também por abuso de poder econômico. É o próximo a ser julgado no TSE. Então, Jorge Seife pode ser que se dance, né? Arranjo? Muito se comenta que o resultado desse julgamento é fruto de uma ardilosa e intricada negociação de bastidores para baixar a tensão entre o TSE e o Senado. O próprio Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente da casa, foi aos ministros do TSE se manifestar contra a cassação de mandatos. Dado que ninguém sabia como iria votar cada ministro, e não passa de especulação afirmar que este ou aquele decidiram mudar de ideia para, digamos, amenizar o climão com os senadores, uma coisa é certa: pressão para a condenação não havia, de lado nenhum. Lula, por exemplo, que tem todas as razões do mundo para execrar Moro,
ignorou essa questão quase com solenidade. E há quem tenha dito que o presidente chegou mesmo a considerar que essa questão causava um ruído que não interessava ao governo. Uma cassação ensejaria uma nova eleição e a emenda poderia sair tão ruim quanto o soneto, ou até pior. Reação de Moro. Vamos comentar a reação do Moro. Ele escreveu no X: os boatos sobre a cassação do meu mandato foram exagerados, em julgamento unânime, técnico independente. Agora ele chama o Moraes de independente, né? O TSE rejeitou as ações que buscavam, com mentiras e falsidades, a cassação do meu mandato. Foram respeitadas a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses. No Senado, a Casa Legislativa que integro e com orgulho continuarei honrando a confiança dos meus eleitores e defendendo os interesses do Paraná e do Brasil. O cara que se tornou um notório sommelier de decisões judiciais considera que estas são técnicas independentes quando beneficiam, mas o TSE não rejeitou o recurso em razão de supostas mentiras e falsidades. Levou o pito de Azevedo Marques e de Carmen Lúcia, por exemplo. O que se considerou é que não havia evidência forte o bastante que justificasse a cassação. Mas, quando o TSE condena alguém ou lhe cassa o mandato, não está agredindo a soberania popular. Ao contrário, o que se considera é que essa soberania foi maculada por alguma malandragem. Fosse, como diz Moro, as condenações na Corte Eleitoral constituiriam sempre uma agressão à vontade do eleitorado. Cobrar de tal figura que se entenda a natureza da justiça corresponde a lhe pedir que vá muito além do que está equipado para perceber. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.